Fala galera, vamos lá para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que os membros aqui do canal fazem, né? E hoje nós vamos falar sobre essa alta da Bolsa dos Estados Unidos, né? O que está acontecendo lá na Bolsa Americana. Tem alguns indicadores que eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Vamos fazer um estudo em cima disso aí para você entender por que lá a taxa de juros está alta, continua subindo e aqui a gente tem taxa de juros alta e a bolsa cai. Por que tem essa diferença, né? Então vamos falar sobre isso. Lembrando, pessoal, que essas perguntas aqui eu tiro dos membros da comunidade e todas as segunda-feiras à noite eu dou aula ao vivo aqui dentro do YouTube, tá? Fechado para os membros, para os assinantes aqui, onde eu respondo todo mundo. De vez em quando eu abro a câmera e os participantes podem entrar ao vivo comigo, mandar suas perguntas, e todas as segunda-feiras também eu abro a minha carteira pessoal de investimentos para mostrar como que eu estou analisando todo o cenário macroeconômico e compondo aqui a minha posição para que eu possa ir dando aí conhecimento para vocês também, tá? Então eu deixo o link aqui na descrição, eu convido todos vocês a participarem para a gente bater um papo sempre junto lá nas segunda-feiras às 19 horas, tá? Bom, vamos lá. Esse tema de hoje aqui, ó, veio justamente da Paty, né? A Paty faz um mês que entrou para a nossa comunidade aqui no YouTube. Muito legal, Paty, obrigado. E a Paty perguntou assim, ó: Oi, Leandro, eu fiquei com uma dúvida desse último vídeo, que foi uma aula que eu dei, né? Sobre, deve investir no Brasil ou Estados Unidos. Foi uma aula da segunda-feira passada, dia 15/4, né? E aí ela falou assim, ó: se a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, a bolsa não deveria estar baixa? Porque os investidores migrariam para a renda fixa. Como acontece no Brasil, qual seria o motivo da bolsa lá estar nas máximas, como você mostrou? Bom, então eu até usei com o pessoal da comunidade esse gráfico aqui, né? Que a gente consegue ver o índice PL da bolsa americana, né? O índice PL lá do índice S&P 500. Eu vou pegar aqui os últimos, deixa eu ver aqui, 50 anos. Isso, 50 anos. A gente pega desde 1975 aqui, ó. Ficou um pouco mais fácil a gente for fazer uma comparação aqui, tá? Por quê? Porque o mercado vai mudando muito, né? Então, beleza, eu tenho dados aqui, ó, desde 1871. Ainda assim, a gente vê que existe um certo padrão, né, do PL da bolsa. Veja que ele varia ali, ó, entre 25, às vezes cai perto de 5,3, vai lá para 25, o que é muito parecido, na verdade, com o nosso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho o PL da Bolsa Brasileira aqui, eu tenho desde 2001, e é isso, ó, nos pontos máximos chegou lá em 20, aí cai perto de 5, vai para 20, então veja que existe um padrão. Logo, eu consigo usar isso aqui para me posicionar da melhor forma na Bolsa, né? Porque quando eu tenho o PL lá perto de 20, o PL da Bolsa, significa que não tem oportunidades, então eu até continuo investindo em ações, mas eu devo ir com um pouquinho menos de sede ao pote, né? Quando eu tenho aqui embaixo, por exemplo, 2022, cara, quem me acompanha aqui sabe, eu falava oportunidade tá aí, não vai deixar passar, né? Por quê? Porque estava em 4,3 o PL da nossa bolsa. Tinha muita oportunidade. Não que já tenha ido embora, ainda tem, porque a gente está com PL na casa de 7, tá? E a gente vê que a bolsa brasileira costuma variar entre 5 e 20, ou seja, olha o espaço que ele tem, que a bolsa tem para subir ainda quando a taxa de juros principalmente baixar, tá? E aí, quando eu dou uma olhada aqui, ó, no índice S&P 500 lá, é a mesma coisa. Agora veja que teve momentos que subiu muito. Por exemplo, em 2001, né, chegou a bater em 46. Daí teve uma crise lá, né? Depois, em 2008, teve a quebra do Silicon Valley Bank lá. Não, do Lehman Brothers, né? Também tinha batido lá em 70. Olha o nível que chegou, né? E aí depois despencou, voltou, despencou para perto de 13 e agora está ali em 27,20. Quando eu olho todo o histórico do índice S&P 500, tá acima da média, certo? Se eu olhar os últimos 50 anos aqui, a gente pega desde 1975, também está acima da média, né? Nos momentos de pré-crise, por exemplo, em 2008, 2001 também teve crise, né? Lá nos Estados Unidos. Então, a gente, tirando esses dois pontos aqui da crise, a gente está num momento aí que está perto da máxima, tá? Agora, é interessante isso porque, geralmente, quando a taxa de juros sobe, tende a cair.
não que isso não tenha acontecido nos Estados Unidos, porque aqui eu tenho um gráfico da taxa de juros americana. Então, por exemplo, em 1980, a taxa estava lá em cima. A taxa deles era perto de 20%, como a gente já teve no passado aqui no Brasil. 1980, 81 ali. Se eu for dar uma olhada aqui no PL, ó, em 1980, olha só, o índice PL lá dos Estados Unidos, né, que lá se chama PE, tá? É um pouco diferente porque é Price to Earnings, né? É preço sobre o lucro, igual aqui, Price to Earnings. Então, tava lá na mínima, tá vendo? Tava ali perto de 7,25, ou seja, tem relação. Aí veja que ele foi subindo o índice PL até chegar mais ou menos ali em 2001, em 46. Quando eu olho a taxa de juros, olha o que aconteceu. Ela veio caindo. E estava aqui tava na mínima praticamente em 1% aqui, ó, em 2003, deixa eu ver. Em 2001 ela já estava batendo na mínima, tá vendo? Olha o quanto caiu a taxa de juros americana. E foi justamente quando chegou numa máxima lá, né? Aí depois, ó, a taxa volta a subir, beleza? Aí o PL cai um pouco. Depois a gente tem o quê? A taxa zerou em 2009, ó. Tava praticamente em zero, né? Tava em 0,25, mas daí tem as bandas lá, chegava a ter até taxa zero lá nos Estados Unidos a partir de 2009. E quando eu olho aqui o PL, a partir de 2009, é justamente quando eu vi chegar lá nas máximas, né? Porque a taxa de juros estava muito baixa, tá? Porém, isso aqui não é uma regra absoluta. Veja que a taxa de juros, ela sim, ela tem uma interferência no índice PL, é por isso que eu fiz essa comparação, mostrei aqui com vocês. Mas veja bem, a taxa de juros, ela faz o múltiplo ficar um pouco acima, um pouco abaixo, mas muito no presente. Só que no longo prazo, o investidor, ele sempre vai fazer uma análise do potencial de crescimento. E pensa aqui comigo, por que motivo um banco central ele aumenta a taxa de juros? A taxa de juros ela é o freio da economia. Então, por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil, o Banco Central ele vai subir a taxa de juros quando a inflação está subindo. Então, a nossa inflação ela tem uma meta ali perto de 3, né? Então, quando a inflação está indo lá para 5, para 6, o Banco Central sobe a taxa de juros aqui, porque daí subindo a taxa de juros desincentiva a economia. Você não vai financiar uma casa, você não vai comprar uma geladeira à prestação, né? Você não vai trocar o seu carro financiado. Então, desestimula a economia, como desestimula, o lojista tem que baixar o preço, né? As fábricas têm que baixar o preço. Então, diminui a demanda, a oferta sobra, né? Sobra produto na economia, baixa o preço, controla a inflação, tá? Lá nos Estados Unidos é um pouquinho mais complexo, porque também é levado em consideração a taxa de desemprego. Então, olha só, o Banco Central lá ele olha assim, olha, a inflação está subindo muito e o desemprego está muito baixo. Quando todo mundo está empregado, todo mundo tem dinheiro para gastar. Se todo mundo tem dinheiro para gastar, o preço das coisas sobem. Então, quando a taxa de desemprego está muito baixa e eu tenho a inflação alta, o Banco Central lá sobe a taxa e mantém lá em cima para quê? Para diminuir a inflação e também, isso é um negócio um pouco meio polêmico, né? Mas também para aumentar um pouquinho o desemprego, tá? Por quê? Porque o desemprego, quando aumenta um pouquinho, eu tenho controle de inflação. Então, é claro que ele toma um cuidado para subir isso e logo já baixar de novo para que não aumente muito o desemprego. O que acontece? A gente está vendo agora nos Estados Unidos, né? A taxa de juros em 5,5. Está se mantendo há um tempo lá. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui ó, na inflação americana. Deixa eu colocar junto aqui no quadro. Olha só o que acontece. Essa linha laranja que eu coloquei aqui é a inflação dos Estados Unidos, tá? E a linha amarela agora é a taxa de juros. Veja que a inflação dos Estados Unidos, ó, ela fica aqui na casa de... Tava ficando na casa de 1,7, né? No máximo batia ali, ó, perto de 3, 3,5, né? Teve uns momentos aqui embaixo, ó, que chegou a ficar negativa, tá? Ó, inflação negativa em 2009, beleza? Então ela tem um patamar um pouco mais baixo. Depois de 2020, ali, por conta, né, da crise sanitária e tal,
ela disparou, foi lá em cima, beleza, a inflação. E aí o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele subiu muito o juro para conter a inflação. E chegou em patamares que a gente só via lá atrás. Agora, olha o que aconteceu lá atrás, quando em 2006, 2007 ali o Fed subiu. A inflação ela despencou e ela veio aqui embaixo e chegou a ficar negativa, tá vendo? Agora, é claro que teve aqui a crise aqui no meio do caminho, né, de 2008. Mas a inflação caiu muito. Agora, o que a gente vê? O Fed segurou a taxa lá em cima, certo? Foi subindo a taxa e a inflação foi caindo. Só que a inflação parou de cair. E a expectativa lá é que a inflação caia ainda mais. E os caras não estão conseguindo baixar a taxa de juros. Por quê? Porque essa inflação aqui, ó, não cai. E além disso, tem a taxa de desemprego. Deixa eu ver se eu acho para mostrar aqui para vocês. Olha só, agora eu liguei todos os pontos aqui para você entender, ó. Então, só para repassar aqui, ó. Agora em amarelo, mudou a cor, tá? Em amarelo, eu tenho a taxa de desemprego nos Estados Unidos, já vou explicar. Em laranja, aqui, ó, eu tenho a inflação e em azul eu tenho a taxa de juros, tá? Então vamos pegar aqui atrás, ó, para você entender. A taxa de juros estava lá embaixo, beleza? Por que a taxa de juros estava lá embaixo? Porque olha a linha laranja que é a inflação. A inflação estava lá no zero, né? Então, significa que a economia estava parada. Então, baixa a taxa de juros para tentar dar uma aquecida aí. E ao mesmo tempo, a taxa de desemprego estava lá em cima, em 14%. E aí, como a taxa de juros ficou baixa, a inflação foi subindo e a taxa de desemprego foi caindo, beleza? E aí o Banco Central subiu, a taxa chegou em 5, que é o patamar que a gente está agora, em 5,5 lá nos Estados Unidos. A expectativa é que, como a taxa está muito alta, o desemprego, né, ele volte a aumentar, aqui ó, volta a subir o desemprego para essa direção aqui, e a inflação volte a cair, beleza? Só que isso não está acontecendo, está andando de lado, por incrível que pareça, e isso aqui que faz com que o Banco Central dos Estados Unidos não consiga baixar essa taxa de juros aqui. Então a taxa de juros está cravada aqui. Porém, agora olha só, a gente fecha toda a análise aqui. Se eu tenho que a taxa de desemprego ela não aumenta, tá? A taxa de desemprego lá está em 3,6, fechou agora ali, ó, 3,8%. É muito baixa, ou seja, só 3,8% da população se considera sem emprego. Então a economia está a todo vapor, beleza? A inflação também não baixa. Então isso aqui são sinais de que por mais que pareça que vai ter crise, indicadores mostrem isso, o fato mesmo é que a economia dos Estados Unidos está bombando mesmo com um freio de mão puxado. E o que é o freio de mão puxado? A taxa básica de juros lá em cima, né? Que no caso aqui seria a Selic, lá não é, mas é a taxa é como se fosse, né? A taxa básica de juros está lá em cima, entendeu? E a economia não desacelera. Imagina se o Banco Central dos Estados Unidos baixa essa taxa de juros, aí que o negócio voa, entendeu? Dispara. Então, o mercado de ações, ele opera expectativa. Por que é que o índice S&P 500 está nas máximas lá? Porque mesmo com a taxa de juros alta, a economia não para. A economia está voando, entendeu? Então, o mercado já se posiciona para pegar esse crescimento das empresas. Veja que o normal de acontecer é o Banco Central subiu a taxa de juros, a economia começa a esfriar. Então, é por isso que o PL da Bolsa ele acaba baixando muito, porque a expectativa de crescimento e aumento de lucro das empresas diminui drasticamente quando a taxa de juros está alta. Agora, lá nesse momento, não está acontecendo isso. Por incrível que pareça, taxa de juros lá em cima, a economia bombando e expectativa de crescimento em cima das empresas. Então, é por isso que o índice S&P 500 continua bem esticado, tá? Beleza. Essa aqui foi uma pergunta. Tem até um complemento aqui dessa pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui quem que fez. Olha só, essa pergunta aqui do OTVGMS, que está 2 meses aqui na nossa comunidade, já, legal. Ele perguntou assim, ó, boa noite, Leandro. Por qual motivo, nos momentos de crise, como em 2008, pandemia, o PL, principalmente dos Estados Unidos, subiu tanto? Olha que interessante isso. Em momentos de crise, o PL sobe bastante. Pensei que seria o contrário, já que o preço das ações cai nesse momento. Seria por redução do lucro? Bateu, matou a charada, porque olha só, voltando aqui, ó, como que é calculado o índice PE?
né? O índice PE, ele é calculado pegando o preço de uma ação e divide pelo lucro dessa ação. Então pensa aqui comigo, vamos fazer uma conta, né? Se eu tenho uma ação negociada a R$20, certo? E ela oferece R$2 de lucro por ação no último ano. Então eu pego aqui em cima o P, que é preço, divido pelo lucro que está aqui embaixo. 20 dividido por 2. Quantos que dá? 10. Então o PL é 10. Agora imagina que em um momento de crise, o lucro dessa ação anual, ele cai de R$2 por ação para R$1 por ação. Então agora o meu divisor, que era 2, cai para 1. Logo eu não tenho mais 20 dividido por 2, eu tenho 20 dividido por 1. Então o meu PL, 20 dividido por 1 é 20, né? Então o meu PL, que era 10, saltou para 20. É isso mesmo. O lucro das ações cai na crise e se o preço não cair ao ponto de equilibrar o PL dispara. E geralmente a cotação ela não cai, tá? O preço não cai tanto quanto o lucro. Por quê? Porque o mercado nunca olha só para os pés, olha para o longo prazo e ele entende que geralmente resultado ruim de empresa em crise é temporário e depois volta a equilibrar. E é por isso que o mercado se posiciona, ou seja, aumenta muito a expectativa futura do negócio. E é isso que a gente consegue ver aqui, né? Por exemplo, em 2001 a gente teve a crise lá nos Estados Unidos e o que acontece aqui? Ó? O PL bateu na máxima. Depois em 2008 a gente teve crise, PL bateu na máxima. 2020 teve também crise, né? Por conta da crise sanitária, PL bateu na máxima. E é muito por conta disso que o lucro das empresas cai, mas o preço não para de subir. Eu consigo ver aqui, ó, tá? Olha só, isso aqui é o gráfico desde 1880 do S&P 500, eu vou colocar nos últimos 50 anos aqui, ó, é igual uma renda fixa praticamente, né? O preço, claro, tem aqui as quedas, cai um pouquinho, mas vai de escadinha e só continua subindo. Realmente a economia dos Estados Unidos é muito robusta, por isso que é importante, né, a gente ter uma parte dos nossos investimentos lá fora, tá? Bom, mais uma pergunta que eu tinha aqui, ó, da Andrea, que está relacionado com investimentos no exterior também, né? A Andrea está 2 meses aqui junto com a gente no YouTube, na comunidade. Legal, Andrea? E ela perguntou assim, ó, quando você viaja para o exterior, é melhor pagar os gastos com o dólar da conta global ou cartão de crédito? Pô, Andrea, pensa aqui comigo, né? A grande vantagem de a gente ter uma conta em dólar é justamente a gente conseguir comprar dólar nos momentos em que o dólar cai. Então, por exemplo, o dólar estava ali em perto de 5, né? Poxa, a gente estava comprando, beleza? Agora o dólar começou a subir, por exemplo, né? Tá lá nem lembro quando foi a última cotação, mas está mais ou menos em 5,20, eu acho, né? Acho que até já passou. Daqui a pouco o dólar bate 6. Então, se você comprou a 5, pô, você travou o câmbio. Aí, você vai viajar, vamos imaginar que o dólar está em 6. Se você comprar com um cartão de crédito, você vai pagar a fatura com o dólar atual, beleza? E ainda mais, você vai pagar o IOF, que é 6,38%, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Você vai ter que pagar mais isso. E dependendo do banco que você utiliza, geralmente bancões, eles ainda te cobram um spread, né? Então, às vezes, o dólar está 6, aí você vai somar o spread do banco, mais o IOF que você vai pagar às vezes lá mais 10% em cima dos R$6 que seria o dólar. Ou seja, vai dar 6,60 você vai gastar. E se você tivesse carregado antes o cartão quando o dólar estava 5, você não vai pagar IOF, você não vai pagar nada disso, né? Só na hora que compra ali. Mas você ficaria com um gasto mais ou menos dólar 5 para 1, entendeu? Ou seja, não se compra... Não vale a pena, na minha opinião, gastar com cartão de crédito no exterior. Vale muito mais a pena você carregar dólares antes de viajar, carrega dólares no Brasil, né? E aí você gasta esses dólares que você carregou. Uma última aqui pra gente fechar, muito interessante. Eu fiz uma aula dentro aqui da comunidade no YouTube, a aula do dia 15, né? E eu mostrei justamente quando que a gente deve investir no Brasil e quando que a gente deve investir no exterior. Ou como que a gente vai compor, né? O peso para cada classe. E aí eu mostrei vários pontos que eu analiso. Um deles é analisar o câmbio. Para onde que você acha que vai o câmbio?
E nessa aula eu fiz um comentário. Eu falei assim, cara, por mais que a gente dê uma olhadinha no câmbio, não seja ousado ao ponto de tentar analisar câmbio. Porque câmbio é análise. Quando a gente fala de macroeconomia, câmbio é a análise mais complexa que existe. Ninguém acerta câmbio. Nem Banco Central. Você pega o relatório lá, Focus do Banco Central, não acerta. Quando o Paulo Guedes estava no governo, ele disse assim, né? Tem uma frase que ele falou assim: olha, para o dólar. Não lembro muito bem como é que foi, mas ele falou alguma coisa assim: olha, para o dólar chegar em 6, a gente tem que fazer muita besteira, né? E o dólar passou de 6 no governo dele. Ou seja, nem mesmo o cara que estava com a ferramenta na mão, né, estava com o volante na mão, não conseguiu prever para onde ia. Então é muito difícil prever câmbio. Qual é a análise que eu faço? Historicamente, o Brasil cresce menos que os Estados Unidos, a gente inflaciona mais que os Estados Unidos, e quando o país que cresce mais tem a sua moeda fortalecida. O país que inflaciona menos tem a sua moeda fortalecida. Então essa é a análise que eu faço para o longo prazo, olhando 10, 20, 30 anos para frente, certo? Eu acredito que olhando esse longo prazo, o Brasil vai crescer menos que os Estados Unidos e o Brasil vai ter mais inflação do que os Estados Unidos. Se eu acredito nisso, o dólar vai subir. Isso eu estou olhando para longuíssimo prazo, falando décadas para frente. Ainda assim, eu sei que eu posso estar errado, mas deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. Se vocês, Leandro, eu concordo que o Brasil vai crescer menos que os Estados Unidos e que nós vamos ter mais inflação. Se você concorda com isso, você está apostando que o dólar vai subir no longo prazo, tá? E aí, por que eu trago esse comentário? Olha só, o nosso amigo Carlos, ele falou assim, ó, Leandro, eu assisti a aula número 3 do curso grátis do Paulo Guedes, eu realmente não conhecia esse curso, tá? E ele falou assim, ó, lá a pessoa que dá aula acredita que o dólar vai cair a 4,20 em 6 meses e 1 ano. Gente, 6 meses e 1 ano, quando a gente fala de macroeconomia, sabe quando que é isso? É amanhã. Ou não é nem amanhã, é meio-dia, daqui a pouco. Eu tô gravando aqui ó, na hora do café, daqui a pouco é meio-dia. Quando eu falo de macroeconomia, é daqui a algumas horas que eu tô falando que é 6 anos e 6 meses e 1 ano. 6 meses a 1 ano. Ou seja, é praticamente impossível prever para onde vai o câmbio nesse tempo. E isso aqui foi dito para mim há 6 dias. Há 6 dias atrás, o dólar, eu consigo até ver aqui, ó, né, a cotação, para vocês verem como o câmbio não se brinca com o câmbio, tá? O que eu tenho aqui, ó, em um mês, né, beleza? Se eu for pegar 6 dias atrás, hoje eu tô gravando aqui, hoje é dia 19, né? Então eu tava falando aqui do dia 13, 14, olha só. Isso, mais ou menos aqui, né? Ó, o dólar tava lá ainda mais perto de 5, certo? E a pessoa dizendo que 6 meses a 1 ano, o dólar vai estar em 4,20. Já tá lá em 5,24. Ou seja, não tem como a gente prever. Do nada o dólar estava parado em 5,55, alguns acreditavam que ia cair e já está em 5,24. E eu realmente não sei, eu não faço a menor ideia. Eu vou estar sendo um charlatão se eu disser para vocês aqui, não, eu tenho certeza que o dólar vai bater 6 daqui 6 meses, 1 ano. Não, gente, eu sou economista. Eu estudo pra caramba esse negócio, eu leio pra caramba, eu pego todas as variáveis e lá dentro dessa aula que eu montei, né, para os membros do YouTube, no dia, acho que foi no dia 15, a aula, eu mostrei quantas variáveis existem por trás da precificação do câmbio. E detalhe, eu falei para as pessoas lá, para os membros, que você que é membro, você lembra, eu falei, o que eu peguei aqui foram as principais variáveis, tem muito mais coisa por trás. Ou seja, isso tudo faz com que praticamente o câmbio seja impossível de prever. A única possibilidade de tentar prever o câmbio é no longuíssimo prazo. Agora, a curto prazo, é papo furado. É gente chutando para ver se acerta e fica famoso. Cuida disso, presta atenção, siga a gente séria no mundo dos investimentos. Estou aqui para te ajudar. Todas as formas que eu te ajudo, o link na descrição. Acesse a nossa comunidade, tenho certeza que você vai gostar. Você pode cancelar a qualquer momento, né? Assina um mês aí. O preço é menos de R$40 por mês. Assina aí, faz um teste, tenho certeza que você vai gostar. A gente já está na aula 18, então já são 18 aulas gravadas lá para você investir melhor. E todas essas aulas você tem acesso. Pagou 40 pila aí para você testar, você vai ter acesso a todas as aulas. E eu te convido para você testar, porque eu tenho certeza que
dificilmente você vai querer ir embora, vai querer ficar junto com a gente lá, participando das lives todas as segunda-feiras, batendo papo comigo, entrando ao vivo aqui, ó, batendo papo junto comigo ao vivo, não para todo mundo aqui no YouTube, mas só para os membros lá, né? Você não é obrigado a fazer isso, mas você tem essa possibilidade, de vez em quando eu abro a câmera. Então é muito legal e eu te convido para participar também. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, sou economista, especialista em investimentos certificado pela Ambima, sou consultor de investimentos também, habilitado pela CVM, então se você tem um patrimônio e precisa da minha ajuda para montar sua carteira, para organizar seu patrimônio, me chama aí que eu te ajudo também, link na descrição e até a próxima aula. Fui!